Ao contrário do que acontece nas retomadas por elementos gramaticais, ou seja, aquelas substituições, esse tipo de coesão se utiliza de palavras ou expressões que tenham significado. Então, a gente trata aqui de uma substituição por palavras que têm significado próprio, como no caso da reiteração pelo uso da forma idêntica. Parece meio óbvio, mas faz parte aí dos mecanismos de coesão. No exemplo, temos: a distribuição de preservativos aos jovens não é a solução para a gravidez precoce. Assim, para que os jovens tenham consciência dessas consequências, é extremamente necessário fazer programas de educação sexual em escolas, clubes e associações. Vejam bem, eu apenas repito os jovens exatamente como eu tinha dito. Essa talvez seja a reiteração mais óbvia e usual de todas. Só que se ela se repetir demais, você vai precisar de alguns outros mecanismos. Um deles, o mais óbvio, é o uso de sinônimos, que você traz palavras de sentido semelhante que podem entrar no lugar da palavra anteriormente dita. Então, os adolescentes com filhos representam prejuízo para os pais e a saúde pública do município. Em suma, a preocupação está com o Estado, principal controlador dos procedimentos morais e éticos no comportamento de seu povo, mas particularmente de seus jovens, os futuros adultos, que também promoverão o desenvolvimento dentro de engrenagens socialmente favoráveis e a qualidade de vida do país, podendo resolver questões de doenças venéreas e gravidez por meio do saber. Veja bem, aqui foi usado jovens, adolescentes e futuros adultos, ambos para se referir a um mesmo referente, se referir a um mesmo elemento textual. Devemos entender também que os sinônimos, nesse caso, englobam paráfrases, estruturas que se caracterizam por expressar com palavras diferentes do que se havia dito. Em geral, são introduzidas por estruturas como isto é, ou seja, em outras palavras, e quer dizer. É você dizer com outras palavras, Isso é a paráfrase. Como no seguinte exemplo: a política da troca de mão de obra humana pelas máquinas é preocupante. Isto é, as empresas passam a ter poucos funcionários que, com o auxílio da tecnologia, substituem um enorme número de trabalhadores. Todo esse termo em destaque está parafraseando a afirmação inicial. É quase que um desenvolvimento de tópico frasal, nesse caso aqui, mas pode aparecer no meio do texto a qualquer momento. Temos aí também a possibilidade de reiterar por uma caracterização. Esse exemplo é bem direto também, Você vai caracterizar aquilo a que você quer se referir, como no exemplo aqui. Os processos de mudanças que ocorrem no mundo por causa da informação têm sido uma interrogação. Até que ponto este acelerado desenvolvimento é favorável ao homem? Vejam bem, todo o processo descrito em destaque no início do parágrafo é retomado por este acelerado desenvolvimento. Eu não estou usando aqui apenas o pronome demonstrativo este. Eu estou usando ele junto da caracterização, formando aí uma reiteração por caracterização. Muitos recursos semânticos são muito úteis para essa reiteração, para flexibilizar ainda mais a possibilidade de você retomar um termo sem ter de repeti-lo. Então, a gente vai falar de alguns conceitos da semântica que são úteis para a gente fazer a nossa coesão referencial. É o caso do uso de hiperônimos e hipônimos. Hiperônimo, para quem não lembra, é quando você usa um vocábulo de sentido mais abrangente do que o anterior. E hipônimo, o contrário, quando você substitui um vocábulo por outro de sentido mais específico. Ok? Vamos ao exemplo que vai ficar mais claro. Como a maioria das instituições que foram fundadas e organizadas por um grupo de homens para o domínio dos outros, a Igreja, em todas as suas manifestações, está erguida sobre a contradição humana. Portanto, esta instituição fomenta o capitalismo com o selo de Deus. A gente está falando aqui, galera, de que esta instituição pode se referir à Igreja, mas pode se referir a qualquer outra instituição. É um termo mais abrangente que, usado nesse contexto, funciona perfeitamente para a retomada de a Igreja. Isso quer dizer que eu usei aqui um hiperônimo. No caso contrário, temos: o Estado deve asseverar benefícios na educação sexual.
O setor da saúde precisa estar preparado para a gravidez precoce, embora respeitando o jovem em si, mostrando-lhe que a vida sexual pode ser saudável e segura. Aqui o Estado, que é um termo que se refere aí à organização de governo e tudo mais, e depois você tem uma especificidade do Estado, ou seja, um hipônimo do Estado, porque aí eu especifico qual parcela do Estado, a qual parcela do Estado eu me refiro quando eu digo o setor da saúde. Outro mecanismo de coesão que a gente pode usar é a nominalização, ou seja, você transforma em um nome uma ação, uma estrutura de ação verbal previamente dita para organizar melhor o seu texto sem ter de repetir o que você já disse. A gente tem um exemplo aqui para entender melhor essa história de nominalização, né? Você tem aí: o orgulho de ser brasileiro, não é tão ruim viver no Brasil. Embora o país apresente problemas socioeconômicos e criminais, ele também apresenta suas vantagens. A paisagem, clima, liberdade de expressão e escolhas são um dos grandes motivos para se orgulhar de ser brasileiro. Portanto, é um grande orgulho ser brasileiro. Galera, a gente tem aqui orgulho e se orgulhar sendo mutuamente retomados, porque o orgulho aparece no início, depois ele muda para orgulhar, depois ele termina em orgulho novamente, logo ali no finalzinho, o importante é grande orgulho. Esse aí é o processo de nominalização, é você tornar e destornar uma palavra de nome e passando para um verbo. Uma outra estratégia interessante é a classificação metalinguística. Só para lembrar, né, metalinguismo é quando você usa uma determinada coisa para se referir a essa coisa. É quando você pinta um quadro de alguém pintando um quadro, quando você escreve um poema sobre alguém escrevendo um poema, ou mesmo quando você usa a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa, como nessa aula que a gente está tendo agora, não deixa aí de ser metalinguística. Mas a classificação metalinguística é quando você se refere a algo da estrutura, como no exemplo que a gente vai ver aqui, ó. Se pararmos para pensar na palavra Estado, perceberemos que ela significa um conjunto de pessoas que possuem a mesma cultura, religião e o povo. O termo se justifica como a formação de uma sociedade. Vejam bem, aqui eu estou me referindo à palavra Estado e não diretamente ao Estado. Isso é uma classificação metalinguística. Logo em seguida eu posso usar termo, também uma classificação típica da língua, do estudo de língua, para se referir ao termo Estado, mesmo que no sentido original do texto seja o significado a que eu esteja me referindo. Por fim, nós temos as expressões nominais definidas. São expressões que não introduzem verbos, mas que podem dizer de uma outra forma aquilo que já foi dito. No caso aqui, por exemplo, temos futebol sendo substituído por o esporte preferido do povo, que é uma expressão nominal. No exemplo todo, futebol, a identidade nacional brasileira. Nesses comentários não estão explícitos somente o retrato do esporte preferido do povo, mas os adjetivos empregados para a população brasileira. As características são as mesmas. Então, galera, foram muitos, eu sei, mas todos esses mecanismos aí você já naturalmente usa alguns por instinto, mas certamente entender como eles acontecem e quais são eles vai ampliar a sua capacidade textual de tornar o seu texto aí mais coeso, sem precisar ficar repetindo, inclusive, o mecanismo de coesão, para você poder variar bastante, em que a gente tem um grande repertório aí de mecanismos. Beleza? A gente fica por aqui, numa próxima videoaula a gente continua esse assunto. Até lá!